Então, em 2007 começaram duas histórias que eu acho que estão de alguma maneira interligadas. Uma foi o início do aborto legal em Portugal e a outra foi o meu casamento com o meu marido Gonçalo. Portanto, temos ambos 11 anos estas duas histórias e, curiosamente, foi importante para nós vermos, já noivos, esta introdução desta nova lei, porque eu sou um caso clínico raro e complexo. Tenho uma doença genética que sou portadora, portanto não tenho sintomas visíveis desta doença, mas os meus filhos poderão nascer com ela. E é uma doença que leva a uma deficiência profunda, altamente incapacitante e com pouca esperança de vida. O meu marido acompanhou-me numa consulta, posso contar esta, para os jovens é giro contar este pequeno pormenor. Eu fui confirmar este diagnóstico, tinha sido feito quando eu era mais nova, num hospital universitário em Inglaterra. Ele prontificou-se a vir comigo e pediu-me em casamento um dia antes. E, portanto, fomos falar, não dos meus filhos, porque ninguém tem filhos sozinho, não é? Fomos falar com este médico já noivo. Isto foi uma coisa que é muito romântica, mas que não é habitual ver-se nos cartões do Dia dos Namorados, porque ninguém diz estou contigo, mesmo se 25% dos nossos filhos forem deficientes profundos, não é? Não é propriamente uma coisa que a pessoa compre de uma tabacaria para dar ao seu namorado. Mas o que é facto é que quando trocámos os votos um ano depois no nosso casamento, prometemos estar juntos na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Portanto, o que é o casamento na sua essência não é aquilo que se pode encontrar lá fora nas revistas do que é que as relações hoje em dia começaram a ser. Isto é o primeiro ponto, só para perceberem que eu e o meu marido estávamos então dispostos a receber os filhos tal qual eles nascessem, sabendo já desta dificuldade. Dispostos, não preparados, mas dispostos. Nasceram 2 saudáveis e muito rapidamente, portanto em 2 anos tivemos 2 filhos. Não estávamos preparados para, obviamente, o nascimento de uma criança, porque traz complicações que nem vale a pena entrar nos pormenores do que é. Mas o que eu não estava realmente preparada era para encontrar, quando ele efetivamente nasceu, o nosso terceiro filho, chama-se Pedro, com esta doença e é deficiente profundo, não estava preparada para não encontrar a ajuda que eu achei que no século XXI poderia haver. É verdade que a cura não existe, mas estava à espera de mais opções, de mais aconselhamento, de mais centros, de qualquer coisa assim. Antes não me interessava nada, porque não precisava, portanto, aí sou culpada, mas não estava à espera de encontrar uma cultura médica que só me tinha para oferecer fazer um quarto filho, geneticamente alterado. Foi basicamente isto que nos disseram na primeira consulta de genética. Portanto, eu tinha uma criança no meu colo que tinha 2 semanas, perguntei agora para onde é que eu vou, o que é que eu faço, e a resposta que eu tinha, se quiser um quarto filho, pode vir ter comigo. Foi a única coisa que me souberam dizer. E isto para nós foi a consciência que estávamos de facto sozinhos. Porquê que foi assim? Eu digo, não sei se é, mas eu digo, porque era legal, estava legitimizada uma solução que era matar a criança antes, mas a solução não foi procurada por mim e agora já não sabemos mais nada, porque todas as nossas forças, o nosso investimento, o nosso interesse está focado numa solução que é rápida, eficaz e económica. Com a eutanásia eu penso que será isso que vai acontecer. Dou-vos só este exemplo. Bem, o Pedro começou por ter um diagnóstico que estava estudado, mas efetivamente teve muitas mais complicações. Ninguém estava realmente preparado. Hoje em dia está um bocadinho ainda fora do controle, apesar de mais estável. Eu lembro-me de uma das crises de chegar com ele, com um cadáver ao meu colo. Eu hoje em dia não sei como é que ele alguma vez recuperou de uma coisa daquelas. A gente levava-o azul, uma coisa que eu nunca tinha visto, mas fizemos-lo várias vezes, levá-lo na ambulância já a achar que não voltaria para casa. E uma médica com que nos cruzámos no SO, estávamos a decidir, vamos para os cuidados intensivos, o que é que se faz, o que é que não se faz, e ela diz, sugere, de tal maneira, subtilmente, que eu não consegui, tive que perguntar 2 vezes o que é que ela estava exatamente a propor, que não lhe fosse feito nada.
não fosse ventilado, que não fosse... Também está numa falência respiratória, precisa de oxigênio, precisa de pressão, portanto é preciso pôr uma máscara ou colocar o tubo pela garganta para que a respiração aconteça sem esforço. Isto pode acontecer, em muitos casos, ter que se dar o apoio respiratório a um doente, mas percebermos depois de que ele efetivamente e autonomamente não poderá respirar. Portanto, tirando esta parte aqui, até aquele dia não havia indícios de que o Pedro não conseguisse respirar sozinho. E eu perguntei, mas o que é que me está a dizer? E ela disse, só para ficar claro, quer que façamos tudo? Perguntou-me esta médica. E eu disse que sim, que queria que ela fizesse tudo. E ele sobreviveu mais desta crise. O que eu vos posso dizer sobre isto, e não é para julgar a médica em questão, com quem tenho uma relação frequente agora, porque ele é seguido neste centro hospitalar, não é criança para estar em centro de saúde, a confiança nesta médica ficou abalada. Nunca mais foi efetivamente a mesma. E o hospital, que para mim até aquele momento tinha sido um sítio de salvamento, um sítio onde eu podia recorrer a qualquer hora e em qualquer momento com uma criança que eu não conseguia gerir e que eles também não sabiam gerir, mas juntos íamos tentando e íamos conseguindo, tornou-se um sítio onde eu comecei a ter medo. E isto é o que eu acho, que esta cultura, que não pode haver enganos, não é legal, mas a cultura existe. Esta cultura faz com que nós tenhamos medo e aos poucos não temos a quem recorrer. Ou estamos sempre nesta dúvida. Eu própria, quando com o meu marido decidimos que obstetra é que haveríamos de escolher para seguir o meu caso, tivemos que escolher a dedo, porque eu sabia o que é que nos iriam propor se eu dissesse 25% dos meus filhos têm uma doença incapacitante. E nós não queríamos deixar a nossa descendência nas mãos, nem nas nossas, nem nas dos médicos. Entretanto, mais tarde passaram-se muitas mais situações tão difíceis ou igualmente difíceis como aquela. E eu digo-vos, se me dissessem carregue neste botão vermelho e isto acaba, eu teria carregado. Mas graças a Deus a nossa posição aos poucos no hospital foi sendo conhecida e estas sugestões já não voltaram. A coisa que nos choca mais daquela interação não é um juízo sobre o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. É que aquela conversa tenha vindo da médica e não da pessoa. Porque dizem sempre, é pedido. Mas se é sugerido, já não se sabe muito bem se é pedido ou se não é. Estão a perceber o que eu quero dizer? Eu não sugeri nada, a mim nem me passou pela cabeça e a coisa já estava em cima da mesa. Portanto, legitimizar esta solução com uma lei, eu só quero que nós todos temos que nos perguntar o que é que acontecerá se isto for legitimizado porque é legal. Eu acho que todos os esforços, todos os investimentos e todo o interesse científico vai ser focado em soluções de eutanásia que são mais dignas ou mais rápidas ou menos impressionantes e todos aqueles que quiserem cumprir a sua vida até ao fim não terão essa hipótese. Pelo menos não no Sistema Nacional de Saúde. Então, só para acabar, queria sistematizar na minha experiência como mãe, 2 grandes perigos de legislar a morte. Uma é aquela questão, não sei se os jovens conhecem Shakespeare, e há uma personagem chamada Hamlet que diz ser ou não ser, eis a questão, assim, com ar dramático e teatral. Então a questão da cultura que eu estou a falar é que ser ou não ser, eis a questão, deixou de ser questão. Porque isto é uma pergunta que ele faz às estrelas, faz a Deus, faz ao universo, faz a alguém. E está à procura de uma resposta. Agora, Hamlet do século XXI pós-moderno diria ser ou não ser, eis a decisão. Eu decido se sou ou se não sou. E aos poucos é como diziam, eu vou decidir se tu és ou se tu não és, porque eu vou decidir o teu valor. O meu filho Pedro respira mal, não come autonomamente, tem uma gastrostomia, eu é que o alimento, ou quem for. O irmão, outro dia, deu-lhe o lanche pela primeira vez, tem 10 anos. Colocou-lhe a sonda na gastrostomia, encheu o tubo para que não entrasse ar no estômago e puxou a seringa com iogurte e fruta. E tem 10 anos. Por isso todos podemos fazer isto e todos podemos viver e conviver bem com doenças incapacitantes. Não temos que escolher. E a segunda é mesmo isto, o fim da livre escolha.
porque o que haja direito para todos decidirem como querem não é verdade, por esta razão que eu expliquei. Vão-se focar naquilo que é mais económico para o Sistema Nacional de Saúde, aquilo que é mais fácil e aquilo que não custa tanto ver, não é? Ver uma pessoa morrer é muito difícil. Mas não vai ficar o direito daqueles que querem. E eu agora gostava de chamar este, já que estamos numa igreja, podemos falar nisto, e que bom poder falar livremente daquilo que me vai na alma, mas é o direito à vida, mas eu digo quase, o direito à vida eterna. Porque quem tem direito à vida eterna tem direito a sofrer e a encontrar sentido no sofrimento. E quase não nos deixam, porque olham para a nossa criança e vê-se no trato que não lhe encontram sentido para aquilo. Uma criança que nasceu só para respirar mal, para não andar, para não comer. Mas quem trata destas pessoas aos poucos percebe que este sofrimento tem um sentido e é quase uma identificação perfeita daquele senhor que está aqui e que se deixou matar para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. E é deste direito que eu mais gostaria de defender, e se calhar até fazeria manifestações, de não olhar para a fragilidade humana que é de todos, mas e para a nossa vulnerabilidade, e não olhar para ela como se fosse um nada, quando eu acho que é tudo.